Quero dizer para os irmãos que a diaconizadora Ismar não é pregadora, mas eu sou serva do Senhor, irmãos. Eu me coloco na posição, estou aqui para fazer a vontade de Deus. Não sei pregar, não sei nem falar, estou como Moisés. Mas o Senhor mandou, eu estou aqui. Porque, irmãos, nós estamos servos. Servo obedece a palavra do Senhor. E quando nós nos colocamos na disposição do Senhor, quando nós resolvemos obedecer a ordem do nosso Deus, nós vivemos melhor, né? Porque qual é o pai que não gosta do filho obediente, né? E nós estamos aqui para obedecer à voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tinha marcado aqui, agora está dando trabalho, mas vou encontrar em nome de Jesus. É uma passagem bem conhecida. Glória a Deus, aleluia. Agora sumiu minha marcação, mas eu vou encontrar. Só 1 minuto, o tempo dos irmãos. Glória a Deus. Irmãos, o nosso Deus é um Deus tremendo, né? É um Deus que faz coisas grandes no meio da nossa igreja. Não importa, irmãos, como nós estamos aqui hoje. O que importa é o que Deus vê cada um de nós. E eu creio, irmão, que cada um que chegou aqui veio adorar esse Deus. Então eu vou ler aqui uma passagem bem conhecida de toda a igreja, que se encontra em Joel 2, o verso... Eu vou ler aqui, irmãos, do 27. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Só até aqui, irmãos. Irmãos, é uma passagem bastante conhecida, né? De toda a igreja do Senhor. O profeta Joel, né? Deus aqui está falando com aquele povo. Quando a palavra do Senhor vai dizer aqui, e há de ser que depois, irmãos, de que? Depois que aquele povo se voltar com sinceridade para o Senhor, depois que aquele povo resolver adorar o Senhor sinceramente, adorar o Senhor de todo o seu coração. Aqui, aquele povo, eles estavam vivendo uma vida bastante confortável, digamos assim, na presença do Senhor. E eles já não cultuavam mais o Senhor como devia cultuar. Aqui o Senhor enviou uma praga, irmãos. E aquele povo que vivia da agricultura, aquele povo que precisava daqueles produtos para oferecer cultos ao Senhor,
aquele povo se viu sem nada, irmãos. Tudo isso por conta da sua desobediência, por conta deles estar muito bem confortável e não querer mais obedecer à voz do Senhor. Não querer mais, irmão, cultuar o Senhor como devia. Aquele povo, eles viviam, ali tinha culto de manhã, à noite, à tarde, mas de repente, irmãos, seus celeiros estavam cheios, eles estavam confortavelmente, né? O Senhor mandava chuva e as suas colheitas produziam bastante. E eles estavam muito, digamos assim, confortável. Até, irmão, que chegou até as suas plantações uma praga de gafanhoto que veio e destruiu tudo. Veio primeiro, comeu as folhas, os frutos, e eles continuaram, irmãos. Eles não buscaram a presença do Senhor ainda. Eles queriam fazer com as suas próprias forças. Continuaram, digamos assim, buscando adubos fertilizantes para aquelas plantas, achando que ainda iam conseguir trabalhar, né? Ainda iam conseguir colher alguma coisa dali. Mas aí o Senhor mandou outra vez a praga de gafanhoto, irmão, que comeu tudo e deixou somente a terra. Enquanto isso, irmãos, Deus, eu creio que o Senhor Jesus tocou no profeta Joel para se levantar ali no meio daquele povo. E a palavra do Senhor vai dizer que Joel chama aquele povo para orar, para buscar, para se arrepender, para jejuar, irmãos. Para que o Senhor viesse ter compaixão daquele povo. E a palavra do Senhor vai dizer que Joel chamou todos, irmãos. Ele não deixou nem as crianças de fora. Chamou as crianças, jovens, os adultos, anciões, grávidas, até os noivos que estavam em lua de mel, irmão, foram chamados para orar, buscar, jejuar, para que o Senhor viesse ter compaixão da situação que aquele povo estava vivendo, irmãos. Aquele povo estava triste, estava ali desconsolado, porque não tinha mais como cultuar o Senhor. Porque eles precisavam, irmãos, daqueles produtos que eles colhiam ali para oferecer durante os cultos ao Senhor. Era o trigo, era o vinho. Tudo isso, irmão, tinha se acabado. Aquela praga que veio destruiu tudo. Tudo e não deixou nada, irmãos. Irmãos, mas ali foi a mão do Senhor para chamar aquele povo de volta à sua presença. Para chamar aquele povo de volta à oração. De volta o culto. De volta à sua presença. Porque aquele povo estava disperso. Aquele povo, ele já não orava, ele já não jejuava, porque tudo ia muito bem, irmãos. Trazendo para os nossos dias atuais, irmãos. Como é que nós estamos na presença do Senhor? Quantas vezes nós nos ajoelhamos para orar, para buscar a face do Senhor? Quantas vezes nós jejuamos? Quantas vezes nós estamos na casa do Senhor? Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. E nesses últimos dias, irmãos, nós temos visto cada dia mais a frieza espiritual no meio da igreja, no meio do povo de Deus, no meio do povo, irmão, que era para estar
levantado orando, mas nós não vemos, irmão. Nós vemos o povo muitas das vezes fraco, né? Na presença do Senhor. Vai para o culto no dia que dá certo. Irmãos, quando eu digo eu mesmo, irmãos, nós sentimos qualquer coisa, nós já não queremos vir para a casa do Senhor. Nós já não temos mais vontade de vir para a presença do Senhor. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui é a casa do Senhor. Aqui é onde nós chegamos fracos e saímos fortes. É onde nós chegamos muitas das vezes enfermos e recebemos a nossa cura. Irmãos, quantas vezes nós chegamos na casa do Senhor, só a misericórdia. E quando nós saímos renovados. Eu não sei os irmãos, mas se o culto tivesse terminado, eu já saía daqui com a minha bênção, irmão. Os louvores que foram louvados aqui para o Senhor Jesus, eu senti a presença do Senhor. Eu senti o renovo, irmão, da parte do Senhor. E eu creio que não foi só eu. Eu creio que cada um que estava aqui sentiu esse louvor, com esse renovo com o louvor. Porque, irmãos, quando nós estamos na casa do Senhor, que nós estamos buscando a presença, a face do Senhor, irmão, até os louvores da harpa, nós já começamos a sentir a presença do Senhor. Nós já começamos a nos sentir melhor quando nós chegamos tristes, quando nós chegamos, digamos assim, enfermos, né? Porque muitas das vezes, irmãos, a enfermidade não é no nosso físico, mas sim na nossa alma. Eu não sei como é que você está hoje, como é que você chegou aqui, mas eu digo uma coisa: se você recebeu os louvores, se você está ouvindo essa palavra, eu creio, irmãos, que nós não vamos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Porque aqui é a casa do nosso Pai. Aqui é a casa do Senhor. Aqui é a casa onde nós vem buscar refúgio. Onde nós vem buscar força para continuar. E aqui, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que naquele dia, irmãos, aquele povo, eles estavam ali na presença do Senhor. Eles estavam ali prostrados, orando, jejuando, buscando a face do Senhor. Porque o Senhor não estava mais, irmão, com eles. Porque o Senhor não se fazia mais presente ali. Mas, irmãos, o Senhor não se afastou deles em vão. Se afastou deles por conta das suas negligências, por conta da sua desobediência, por conta dos seus pecados, irmão. Deles não querer mais a presença do Senhor. Deles não querer mais fazer a vontade do Senhor. Mas o Senhor recebeu a oração, o jejum daquele povo, irmão. O Senhor voltou atrás. E aqui no verso 28, o Senhor vai dizer: ai de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Irmão, o Senhor tem uma promessa de derramar o seu espírito sobre todos. Não é sobre o pastor, não é sobre o pregador, não é sobre o presbítero, mas é em todos nós que estamos na sua presença. Todos que estamos buscando verdadeiramente
a presença do Senhor. O Senhor tem uma promessa para nós, irmãos. É para o jovem, é para as crianças, é para os idosos, é para todos que estão na presença do Senhor, para todos que estão fazendo a vontade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, o dia terrível está próximo, né? O dia do fim, irmãos. A gente vê, irmão, cada coisa acontecendo. E nós estamos como, irmão? Estamos como esse povo. Na época do profeta Joel. Nós estamos vindo para a casa do Senhor, irmãos. Quando nós estamos 3 vezes na semana ou mais na casa do Senhor, nós já achamos que estamos fazendo muito. Já estamos fazendo demais. Irmãos, é nossa obrigação vir para os cultos. Nós não estamos fazendo nada demais para o Senhor. Nós não estamos fazendo nem o mínimo dos mínimos para o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que aquele povo, eles já não estavam mais cultuando. Então o Senhor resolveu mandar toda aquela praga para destruir as suas plantações, para destruir o seu meio de sobrevivência, irmão. Porque o Senhor, irmão, quando toca em algo que nós precisamos, muitas das vezes nós sabemos correr para a presença do Senhor. Mas foi preciso Deus usar o profeta Joel para que viesse, irmão, falar com aquele povo. O derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Isso, irmão, quer dizer que ele não vai, digamos assim, olhar para a classe, olhar para a idade, porque naquele tempo, irmão, o Espírito Santo, ele era, digamos assim, derramado só sobre os profetas, sobre os reis, sobre os sacerdotes. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele vai fazer um derramamento sobre toda a carne, sobre todo o povo, sobre todo, irmão. Não tem nada que vá ficar fora. Não tem ninguém que vá ficar fora da presença do Senhor. Aqueles que estão buscando, aqueles que estão na casa do Senhor, eles vão receber do Senhor esse derramamento do seu Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos 2, Pedro vai falar, né, no dia de Pentecoste. E Pedro vai citar o profeta Joel, né, que já tinha falado sobre o derramamento do Espírito Santo. Aqui Pedro vai citar, irmãos, em Atos dos Apóstolos, para explicar o fenômeno, né? Naquele dia que o Espírito Santo foi sobre os discípulos, sobre todo aquele povo que estava ali reunido em um só propósito. De repente veio aquele vento e encheu todos que estavam ali. Todos foram cheios da presença do Senhor. Todos começaram a falar línguas estranhas. Aquele povo, irmão, eles estavam ali orando, buscando a face do Senhor. E o Senhor mandou o Espírito Santo dele soprar vento ali
soprou um vento forte sobre aquele povo. E eles começaram a falar outras línguas. Começaram a profetizar. Alguém que estava fora, irmão, teve aquele povo como embriagado. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, muitas das vezes nós somos confundidos, né? Muitas das vezes quem está de fora não entende o que é a presença de Deus sobre nossa vida. E todos que estavam ali começaram a falar línguas estranhas, começaram a profetizar, começaram a ser cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, a profecia de Joel começa com a descrição da praga dos gafanhotos. Aquele exército de gafanhotos, ele chegou ali destruindo tudo, acabando com tudo. Eles devoraram todas as plantações. Aquele povo perdeu todo o que tinha. Tudo que eles tinham foi destruído. Joel apela para o jejum. O jejum, irmão, de todo o povo. Todos. Ele não deixou ninguém de fora. Todos tiveram que fazer seu sacrifício para que o Senhor voltasse a operar no meio daquele povo. Para que o Senhor voltasse a dar a ele aquilo que eles tinham perdido. Irmãos, eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que você tem buscado na presença do Senhor. Mas eu sei de uma coisa. O nosso Deus, Ele nos responde quando nós nos aquebrantamos na sua presença. Aquele povo, irmãos, eles tinham um modo de, quando eles estavam sofrendo, quando eles estavam tristes, eles rasgar suas vestes na presença de Deus, né? Digamos assim, era uma forma deles clamar ao Senhor. Ali eles rasgavam suas vestes. Mas muitas das vezes, irmãos, eram só da boca para fora. Muitas das vezes nossas orações não chegam aos ouvidos do nosso Deus. Porque muitas das vezes nós não estamos orando de coração. Nós não estamos rasgando os nossos corações na presença do Senhor. Nós não estamos orando com sinceridade. Nós não estamos buscando como nós devíamos buscar. Muito daquele povo, quando eles se encontravam em tribulação, eles rasgavam as suas vestes para mostrar para o Senhor que eles estavam tristes, que eles estavam atribulados. Mas muitas das vezes o Senhor não recebia, porque era só da boca para fora. O Senhor conhece o meu e o teu coração. Que nós, nesta noite, nós venhamos rasgar os nossos corações na presença do Senhor. Contar para o Senhor o que nós estamos pedindo, o que nós estamos buscando, o que nós estamos clamando. Irmão, quando esse povo se humilhou verdadeiramente, o Senhor respondeu. O Senhor prometeu e dar em dobro tudo aquilo que eles tinham perdido. O Senhor prometeu em recompensas para aquele povo. Tudo aquilo que eles haviam perdido ia ser recompensado. Tudo aquilo que eles tinham perdido, eles iam receber de volta. Irmãos, eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que você está buscando na presença do Senhor. Mas eu te digo uma coisa, irmão. O nosso Deus é um Deus que olha para nós com a sua bondade,
com a sua misericórdia. É um Deus que se levanta do seu trono por causa de um gemido, de um servo seu. É um Deus que está com seus ouvidos abertos para ouvir o meu e o teu clamor. Clama o Senhor nesta noite. Coloca diante do Senhor aquilo que tu tem buscado, aquilo que tu tem perdido. Coloca na presença do Senhor. Irmãos, nós que somos pais, mães, nós sempre estamos orando pelo nosso filho, pela nossa casa, pelos que se afastaram, pelos que estão longe da presença do Senhor. E nesta noite que nós possamos colocar a nossa família, que é o nosso bem mais precioso nessa terra, na presença do Senhor. Que nós possamos clamar o nome do Senhor, que nós possamos entregar aquilo que temos de mais valorosos na mão do Senhor, que é a nossa casa, a nossa família. O Espírito Santo, irmão, parece sendo concedido somente para os reis. Isso era antigamente, irmão. Mas hoje nós temos liberdade de clamar, nós temos liberdade de buscar. Porque, irmãos, naquele grande dia o Senhor diz que ninguém ficará de fora desse derramamento do Espírito Santo. Irmãos, eu preciso ser cheia do Espírito Santo do Senhor. Eu preciso me humilhar. Eu preciso buscar mais a face do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu venha participar, para que eu venha receber mais do Senhor Jesus. Deus, irmão, Joel ele que foi escolhido por Deus para avivar aquele povo. Joel foi um profeta, irmão, do Antigo Testamento. Joel é um dos menores livros, digamos assim, da palavra do Senhor da Bíblia. Mas foi um profeta de grande importância no meio daquele povo. Foi um profeta que Deus levantou para levantar aquele povo. Foi um profeta que Deus usou para chamar aquele povo para a reconciliação, para chamar aquele povo de volta para a presença do Senhor. No verso 29 vai dizer: e também sobre servos e sobre serva, naquele dia derramarei do meu espírito. O verso 30 vai dizer: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Isso, irmãos, aqui está falando do final dos tempos. Está falando do dia da volta do Senhor Jesus. O Senhor está falando, irmão, que naqueles grandes dias, nos dias finais, nos dias que se aproximam da volta do Senhor, nós veremos essas coisas, sinais. Os nossos jovens terão visão e os nossos velhos terão sonhos. Esses sonhos, irmãos, que os nossos velhos terão, não é dormir, é sonho da presença de Deus. Porque quem tem a presença de Deus, irmão, mesmo cansado, a idade já avançada, mesmo assim eles têm desejo no seu coração de estar na presença do Senhor. Eles têm sonho em realizar
na casa do Senhor. O nosso jovem, irmãos, nosso jovem vão também ter visões. O nosso jovem que muitas das vezes estão na casa do Senhor, nossos filhos que muitas das vezes nós não vemos mais o jovem, profetizar, o jovem se derramar na presença do Senhor. Mas aqui está a promessa de Deus. Aqui é o Senhor falando conosco. O nosso jovem, nossos filhos profetizarão. E os vossos velhos terão sonho. Os vossos jovens terão visões. Irmãos, naquele grande dia, no dia que o Senhor decidir derramar o seu Santo Espírito sobre toda a igreja, todos, irmãos, sem tirar ninguém, vai ser cheio da presença do Senhor. Todos vão ser cheios da presença do Senhor. Irmãos, se nós buscarmos verdadeiramente a presença do Senhor, nós vamos nos fortalecer. Nós vamos cada dia mais, irmão, nos fortalecer na presença do Senhor. Se nós orarmos mais, se nós jejuar mais, irmãos, quando nós chegar na presença do Senhor, nós abrir nossa boca para adorar, para glorificar o nome do Senhor. O Espírito Santo desce sobre a igreja, irmãos. Irmãos, isso não acontece, não é porque Deus não queira, não, irmão. É eu e você que não estamos mais na posição que o Senhor quer que nós estejamos. Se isso não acontece mais nos dias atuais, a culpa não é do Senhor, a culpa é nossa, irmãos, porque nós não estamos mais fazendo a vontade do Senhor, como o Senhor quer que nós façamos. Nós não estamos mais na posição que o Senhor nos colocou. Nós não estamos mais orando, nós não estamos mais clamando como nós deveríamos clamar, como nós deveríamos buscar a face do Senhor Jesus. Mas se nós nos aquebrantar na presença do Senhor, se nós rasgarmos o nosso coração na presença do Senhor, irmãos, pode ter certeza que o nosso Deus vai operar. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus é o mesmo. Quem mudou foi nós, irmãos. Quem mudou foi nós. A nossa pouca fé. Nosso pouco compromisso com as coisas de Deus. Irmão, muitas das vezes nós chegamos na presença do Senhor só a misericórdia de Deus. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, mas o nosso pensamento não está aqui. Muitas das vezes o Senhor fala, irmãos, e nós não ouvimos a voz do Senhor, porque nós não estamos com o nosso coração aquebrantado na presença do Senhor, porque nós não estamos buscando a presença do Senhor como nós deveríamos estar, porque nós vivemos em desobediência, porque nós queremos as bênçãos do Senhor, mas nós não queremos nos sacrificar, nós não queremos estar mais e mais na presença do Senhor. Nós queremos receber do Senhor, mas nós não queremos obedecer. Nós queremos aquilo que o Senhor tem para nos dar, mas nós não queremos nos sacrificar em nada, irmãos. Nós não tiramos um tempo para buscar a face do Senhor. Nós não tiramos um tempo para orar, para jejuar,
Como é que nós queremos que Deus vá fazer algo em nossa vida, irmãos? Se nós não fazemos nada para o Senhor, esse povo aqui, irmãos, eles jejuaram, eles oraram, eles se arrependeram dos seus maus caminhos. Eles passaram noite vestidos em pano de saco. Irmãos, eu estava estudando um pouco sobre a palavra do Senhor. E pano de saco, irmão, eu ouvi de um profeta, de um pregador, que é terrível até durante o dia. Imagine você passar a noite vestidos em pano de saco. A palavra do Senhor vai dizer que aquele povo, irmão, além de orar, de jejuar, eles passaram noite vestidos em panos de saco. Irmãos, ali era para eles não dormir, porque eu ouvi de algumas pregações que aquilo é terrível. As pessoas não conseguem dormir vestido naquele tipo, digamos assim, de tecido, né? Que não é um tecido, é saco, irmão. É um saco grosseiro. E aquele povo, eles passaram noite vestidos naqueles panos de saco, orando, jejuando e buscando a face do Senhor Jesus. E não ficou ninguém de fora. Não ficou as crianças, não ficaram os jovens, não ficaram os idosos, não ficaram os profetas, não ficou ninguém de fora. Todos tiveram que se ajoelhar com a sua face no pó, se arrepender dos seus maus caminhos que eles estavam vivendo e buscar verdadeiramente a presença do Senhor. Irmãos, o que eu quero deixar para nós nessa noite, que nós possamos buscar verdadeiramente a presença do Senhor, que nós possamos nos humilhar, nos aquebrantar na presença do Senhor, que nós possamos vir fazer sacrifício, irmão, para que o nosso Deus Todo-Poderoso olhe para nós com o seu olhar de misericórdia e nos recompense aquilo que nós perdemos durante a nossa caminhada. Que o Senhor Jesus venha ter misericórdia de nós e nos devolva aquilo que nós perdemos durante a nossa caminhada com Cristo. Irmão, aquele povo, eles não estavam desviados, não. Eles estavam apenas dispersos. Eles estavam na presença do Senhor, mas não estavam fazendo a vontade do Senhor. Eles não estavam cultuando o Senhor como deviam cultuar. E eu e você, que nós venhamos olhar para trás, que nós venhamos olhar onde é que nós estamos falhando com o Senhor. Onde foi que nós nos perdemos no caminho? Onde foi que nós deixamos nossa adoração a desejar aos olhos, aos ouvidos do Senhor? Onde foi que nós nos esquecemos do que o nosso Deus nos ensinou? E que nós possamos voltar e rever onde foi que nós falhamos, onde foi que nós erramos, e que nós venhamos nos prostrar, pedir perdão, clamar, buscar, irmãos, para que o nosso Deus venha nos recompensar. Como Ele fez com esse povo, eu creio que não será diferente. Assim, nós nos colocamos na dispensação do Senhor. Assim, nós venhamos nos colocar
na posição que o Senhor quer que eu e você estejamos. Se você louva, continue louvando o nome do Senhor. Se você tem o dom da palavra, continue levando a palavra do Senhor. Se você tem o dom da profecia, continua levando a profecia que o Senhor te entregar. Continua fazendo a vontade do Senhor, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Quando nós abrimos as redes sociais, a gente vê, irmãos, tanta notícia ruim, mas nós não vemos assim uma divulgação como devia. Parece que todo mundo está achando normal. Mas nós somos crentes, nós somos cristãos, e nós não somos para achar essas coisas normais, não, irmãos. Nós não podemos achar que isso está acontecendo, isso é um fenômeno natural, isso é a natureza, não, irmão. Isso é a volta de Cristo. Isso é a volta de Cristo, irmãos. Tudo que está acontecendo é a volta de Cristo. É Deus, irmãos. É o nosso Deus que está às portas. É o nosso Deus que está vindo buscar o seu povo. É o nosso Deus que está vindo buscar a sua igreja, a sua noiva, irmão. Que nós possamos, irmãos, nos humilhar. Que nós possamos nos arrepender. Que nós possamos buscar mais e mais a presença do Senhor. Que nós possamos fazer como esse povo aqui, que veio se arrepender, que veio se prostrar nos pés do Senhor. E o Senhor respondeu, irmão. O Senhor respondeu àquele povo. O nosso Deus é um Deus misericordioso. É um Deus que ouve o nosso clamor, que ouve a nossa oração. É um Deus, irmão, que está atento quando eu e você clamamos a Ele. Quando eu e você clamamos e buscamos com sinceridade. Então, irmãos, que nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração e com toda a nossa sinceridade. Que nós não buscamos só de boca, digamos assim. Que nós não venhamos orar, irmão, só com a nossa boca, mas que nós venhamos orar com o nosso coração. Nós venhamos orar com toda a sinceridade, com todo amor, com todo temor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Eu sou grata a Deus, irmãos. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Irmão, Ele está às portas. Que nós possamos, irmãos, nos reconciliar todos os dias com o Senhor. Que nós possamos, irmãos, levar uma palavra para aqueles que estão próximos de nós, aqueles que muitas vezes estão afastados, aqueles que muitas vezes estão só dispersos, irmão, da presença do Senhor. Muitas vezes não tem mais força de vir à casa do Senhor. Muitas vezes não tem mais disposição, irmão, de se levantar na presença do Senhor. Mas que eu e você possamos levar uma palavra de renovo, uma palavra de conforto, uma palavra de força, irmãos, e dizer que Deus está voltando. O Senhor está voltando, irmão. E Ele vem buscar um povo no meio do povo. E esse povo somos nós. Sou grata a Deus e louve a Deus com as palmas.